de Deus, mesmo que de certa forma relacionadas às nossas próprias características. Ele diz que o propósito de reunir essas passagens é primeiramente mostrar que toda a criação revela algo sobre Deus, né? Principalmente aqui o homem, que é feito à imagem de Deus, né? Então é quem mais plenamente, de fato, revela Deus, é o homem. A segunda razão é que ele diz que tudo que sabemos sobre Deus, conforme as Escrituras, nos vem em termos que compreendemos. Então, quando fala que Deus ouve, sobre a mão de Deus, sobre os olhos de Deus, são, na verdade, a palavra de Deus se utilizando de uma linguagem humana e de coisas que são comuns à nossa própria experiência, né? A teologia vai chamar isso de linguagem antropomórfica, né? Que é a linguagem que fala de Deus em termos humanos, né? Então nós sabemos, a Bíblia diz que Deus é espírito, então Deus não tem ouvido, pé e mão, mas ele quis que a palavra dele se referisse assim a ele, para que nós, homens, que temos pés, mãos, para que nós entendêssemos um pouco de quem Deus é e do seu caráter. E isso a teologia chama de linguagem antropomórfica. O Gruden ele vai dizer: cada descrição de cada um dos atributos divinos deve ser compreendida à luz de tudo o mais que as Escrituras nos dizem sobre Deus. E a terceira razão, ele vai dizer que ele entrou nessa questão dos nomes, é que Deus criou o universo para que este revelasse a excelência do caráter divino. Então, tudo aquilo que Deus criou, de certa forma, revela um pouco do caráter de Deus, sendo que o próprio homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, é quem mais revela esse caráter. E aí depois ele vai entrar nos atributos incomunicáveis, né, de Deus. E o primeiro que ele vai falar aí é sobre a independência de Deus. O Gruden define independência dessa forma: Deus não precisa de nós, nem do restante da criação, para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Ele vai ter que em todos os atributos, ele vai fazer uma definição e depois ele vai fazer algumas ponderações, né, para que essa definição não seja interpretada de maneira equivocada, né? Para falar sobre a independência, ele aqui citou Atos 17, 24 e 25, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e todo mais. O Gruden aqui vai falar que muitas vezes as pessoas têm a ideia que Deus estava sozinho e que ele precisou criar o homem, né, para que ele tivesse algum tipo de companhia, né? Ou então uma ideia que, de certa forma, quando a gente glorifica a Deus e adora, ele fica mais forte, né? Ele fica mais poderoso, então ele precisa que os homens adorem a ele para que ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. E isso são equívocos, né? Isso não é bíblico. Na verdade, Deus é completamente independente, ele não precisa, né, da criação, ele não precisa do homem, ele não estava sozinho, né? E nós podemos ver um pouco disso quando Jesus fala lá em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então sempre existiu uma relação de amor na Trindade. E
Então, imaginar que Deus Pai estava sozinho, não. Deus Pai sempre esteve por toda a eternidade com o seu Filho e com o seu Espírito, o Espírito Santo. Então, Deus, de fato, ele não precisa, né, dos seres humanos, ele não precisa, na verdade, de nada, ele é independente, ele é autossuficiente. O equilíbrio dessa doutrina que o Gruden vai trabalhar é o fato de que nós podemos glorificar a Deus e darmos alegria a Deus. O fato de Deus não precisar do ser humano não significa que o ser humano não possa glorificar a Deus e dar alegria. Na verdade, esse é o propósito de vida do homem, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí o N. Gruden vai citar aqui Isaías 43, que diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus aqui, dizendo aqui nesse contexto, que ele ia reunir o povo dele, de Israel, de todas as extremidades, ia trazer de volta do exílio, e ele falou que ele ia chamar todos que eram chamados pelo nome dele, e todos aqueles que ele mesmo tinha criado para a glória dele. Então a gente pode e deve, inclusive, glorificar ao Senhor. Deus tem prazer em ser glorificado pelo homem. E o Gruden vai dizer que Deus não precisa de nós para nada. Porém, o fato espantoso da nossa experiência é que ele resolve deleitar-se conosco e permitir-nos dar alegria ao seu coração, né? Em Sofonias 3:17, Sofonias, ele profetiza que o Senhor se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, o homem em Cristo Jesus pode glorificar ao Senhor e dar alegria ao coração de Deus. Então, esse é o primeiro atributo incomunicável. Só Deus é plenamente independente, autossuficiente. Ele não depende de nada e nem de ninguém, mas ele tem prazer em ser glorificado pelo homem. O segundo atributo é o atributo da imutabilidade. O Gruden vai dizer: Deus é imutável no seu ser, nas suas imperfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, age e sente de modos diversos diante de situações diferentes, né? Então, o Gruden vai separar essa imutabilidade em alguns pontos. E ele vai falar primeiro a respeito do ser de Deus, o caráter de Deus. Deus, ele não mente, ele não é instável no seu caráter. Deus é o mesmo, sempre foi e sempre será. Ele vai citar aqui, por exemplo, os Salmos 102, né? 25 a 27, eu coloquei o 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Então, ele vai dizer que Deus, no seu ser, no seu caráter, ele é imutável, ele não muda. Isso é o cerne, né, de certa forma, da nossa fé. Se nós tivéssemos um Deus completamente instável, né, que daqui a pouco ele vai se contradizer, ele vai simplesmente rasgar tudo aquilo que ele já prometeu, que ele escreveu, né? A nossa fé não teria nenhum sentido. Nós estaríamos na mão
de um Deus instável, mas não é assim. A palavra do Senhor diz que Deus ele é o mesmo e ele permanecerá assim para sempre, firme, rocha. O nosso Deus é uma rocha. E alegre será aquele que estiver ancorado nele. O Gruden também vai dizer a respeito das promessas de Deus, né? Que uma vez que Deus tenha falado e prometido algo, Deus não será fiel a essa promessa. Ele prometeu que ele enviaria o seu filho e na plenitude dos tempos ele o fez. Ele cumpriu as suas promessas. Ele disse que ele enviaria o Espírito, aquele que seria o Consolador, que iria convencer o mundo. Ele o fez. E durante toda a Bíblia nós de fato vemos Deus sempre cumprindo as suas promessas ao seu povo e sendo fiel àquilo que ele é e àquilo que ele disse. Ele cita, por exemplo, aqui Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo farado, não o cumprirá. Deus diz. A palavra do Senhor diz que Jesus voltará. E nós podemos ficar tranquilos e crer que isso vai acontecer. A palavra do Senhor diz que aquele que morre em Cristo não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A gente pode crer nisso, a gente pode confiar. O nosso Deus não mente, ele é imutável, ele é verdadeiro e ele cumpre as suas promessas. Aí tem uma questão que o Gruden aborda, que é Deus muda de ideia. Ele vai, por exemplo, citar Êxodo 32, 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés. Deus tinha falado para Moisés se colocar à parte, que ele ia destruir, né, o povo. Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma e de ti farei uma grande nação. Então ele vai dizer como? No trecho seguinte, Moisés ele vai interceder, ele vai falar com Deus e Deus vai mudar de ideia, né? Ele cita, por exemplo, Jonas, que Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus disse que ia destruir Nínive se os moradores não se arrependessem. Mandou o profeta Jonas para profetizar isso, para que o povo ouvisse aquilo que Deus tinha falado. E no final, aqui nesse versículo que eu li, diz que Deus viu o que eles fizeram, viu que eles se converteram do mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito antes que faria e ele não o fez. E aí o Gruden e a maioria dos teólogos defende expressões verdadeiras, tá aí a frase, de atitude ou intenção presente diante da situação que existe naquele momento. Se a situação muda, então é claro que a atitude ou expressão de intenção divina irá também mudar. Deus reage de modo diverso a situações diferentes. Então, Deus aqui, ele disse que ia fazer. Se não se arrepender, a minha ira vai vir. E ele mandou o profeta, o povo se arrependeu, a situação mudou. E a situação mudou e Deus abriu mão daquilo que tinha falado porque a situação mudou, né? O povo se arrependeu, o povo se converteu. Então, existem decretos de Deus que o homem pode orar, que o homem pode clamar, e que se a situação do coração do homem ou de um país, se isso mudar, Deus pode fazer diferente diante da mudança do homem. Existem casos não, que Deus vai definir e pronto, e as pessoas podem orar, podem fazer o que for, e Deus vai estabelecer esses decretos conforme a sua soberania, né?
Mas existem casos que a situação pode mudar, que o homem pode orar e clamar, o homem pode ter fé, e Deus vai mudar essas situações, né? Então é assim que o Gruden diz: se a situação muda, então é claro que a atitude ou expressão de intenção divina irá também mudar, né? Então é nesse sentido aqui que eles falam que Deus muda de ideia, né? Eles vão também aqui falar sobre a questão da impassibilidade, que alguns acreditam que Deus não tem paixões, que Deus não tem assim emoções, né? E o Gruden não vai defender isso. Ele vai dizer que Deus é a origem das nossas emoções e que de fato ele as criou. Então certamente também Deus sente as emoções, não emoções pecaminosas, né? Como a ira pecaminosa, não, mas Deus ele tem emoções. A palavra do Senhor diz isso em vários momentos, que Deus se alegrou, que Deus se irou. E o Gruden aqui diz que Deus tem emoções. Ele não é um Deus impassivo e frio e calculista, né? Por exemplo, eu aqui lembrei de Isaías 1, 13 e 14, quando Deus aqui está falando com o povo através do profeta, e Deus está vendo que o povo está sendo hipócrita no seu culto, né? O povo está fazendo os rituais, né? Como se fôssemos nós hoje, estamos fazendo escola bíblica e estamos conectados, vamos no culto e tal, mas isso não estava sendo feito de coração, né? Era somente um ritual vazio. E Isaías 13 e 14 diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Eu estou cansado de sofrer. Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então Deus aqui demonstra um pesar, né? Demonstra que ele está cansado de certa forma, sofrer, né? A hipocrisia do próprio povo dele, né? Então o Gruden vai defender que Deus tem, de fato, emoções, né? E aí o Gruden também vai falar contra a teologia do processo, que é uma teologia defendida por alguns, entre eles o pai, na verdade, da teologia do processo é Charles Hansthorne, que ele diz que, de certa forma, Deus ele continuamente acrescenta a si mesmo todas as experiências que acontecem em qualquer lugar no universo. Então, por isso, diz ele, Deus está sempre mudando. Deus está continuamente mudando. Então ele fala, por isso que a gente tem que glorificar a Deus e orar, que aquilo que nós vamos fazendo, nós vamos interagindo com Deus, e Deus, de certa forma, ele vai se evoluindo, ele vai mudando, e então a nossa própria interação com Deus faz o caráter de Deus e quem ele está em constante mutação, né? E isso é antibíblico, né? O Gruden ele vai dizer: a Bíblia deixa claro que a nossa importância última vem não de sermos capazes de mudar o ser divino, mas do fato de que Deus nos criou para a sua glória e que ele nos considera importantes. Então Deus no seu caráter, ele é imutável, mas ele pode se arrepender se as situações mudarem, se o coração do homem se prostrar perante ele. Ele tem prazer em ser misericordioso e mudar as situações. E ele abre brecha para isso, e a palavra de Deus é cheia disso. Aí ele vai dizer aqui no final sobre
a importância da imutabilidade. Se Deus não é imutável, então todo o fundamento da nossa fé começa a ruir, pois tudo que cremos depende de uma pessoa infinitamente digna de confiança, que seja imutável em seu caráter e em seu propósito maior. Então esse é o segundo atributo incomunicável, que é a imutabilidade. O terceiro é a eternidade. O Gruden define assim: Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e ele age no tempo. Então esse é o atributo da eternidade. Ele vai citar Salmos 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele não tem início, ele não tem fim. Então, na verdade, tudo que acontece no tempo, para Deus é como se fosse um só momento, né? Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele mesmo escreveu o futuro. Nós, por exemplo, quando nós lemos Apocalipse, nós estamos vendo ali detalhes, né, de guerras e como que tudo vai acontecer. Existem alguns mistérios, mas a gente percebe uma história que já foi escrita, como se Deus já estivesse lá, né? E é o futuro. Deus já escreveu, já decidiu e já sabe todas as coisas que vai acontecer. Ele diz: apesar de perceber todo o tempo com o igual realismo, Deus também percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo, né? Então, é por isso que nós podemos ter a convicção que ao nós orarmos hoje, nós que estamos de certa forma aqui nesse tempo agora, que ao orar hoje, Deus te ouve hoje, né? E ele interfere no tempo, ele age. Ele vai, por exemplo, citar Gálatas 4, 2 e 4. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus interveio no tempo. Em Gênesis e durante o Antigo Testamento, ele vai profetizando que o Messias vai vir. Deus já tinha escrito toda a história, mas ele intervém naquele tempo e naquele ano, naquele tempo pré-determinado, na plenitude dos tempos, conforme Paulo diz aqui. Deus agiu naquele momento e ele enviou o seu Filho. Ele veio nascido de mulher. Deus é eterno, mas isso não significa que ele não esteja presente agora, nesse momento, e à disposição dos seus filhos e cumprindo os seus propósitos e o seu plano agora, nesse momento, e governando tudo, inclusive o futuro. Por isso, em momentos de crise, de sofrimento, a gente pode confiar. Deus está no controle. Nada foge às suas mãos. Ele sabe o que está acontecendo, sabe o que passou, e ele sabe e controla tudo aquilo que virá. Por isso a gente como filho de Deus, a gente pode ficar mais tranquilo, a gente pode deitar, a gente pode descansar. Como eu disse para minha filha um dia desse: deita, faça que nem o salmista, ore e deite, logo pegue no sono, porque o Senhor, seu Deus, ele está conosco, ele sabe, ele ouve. A eternidade de Deus. O quarto é a onipresença.
A onipresença. O Gruden define assim: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diferentes em lugares diferentes. Então, o primeiro, ele vai dizer que Deus está presente em todo lugar. Ele vai citar o Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares. Não existe nenhum local que o homem possa se esconder de Deus. Deus está presente em todos os lugares, é a onipresença de Deus. Deus não tem também dimensões espaciais. O Gruden diz: Deus não pode ser contido por espaço nenhum, por maior que seja. Ele vai citar, por exemplo, 1 Reis 8, 27. Salomão constrói o templo e ali ele diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu te edifiquei. Então, essa ideia, Deus vai ouvir se eu estiver no monte, Deus vai ouvir se eu estiver no prédio, se eu estiver no coque, se eu estiver lá no prédio da igreja. Não, Deus está em todos os lugares. E você pode, como Jesus mesmo disse, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e no secreto o seu Pai que está no céu vai te ouvir. E isso quebra um pouquinho da gente sacralizar os locais, né? E Deus está presente em todo lugar. Deus não tem dimensões espaciais. Mas isso não tem nada a ver com o que alguns dizem que é o panteísmo, né? Ou seja, que Deus é tudo. Deus, ou que tudo que existe é Deus, né? Não é isso. Não é que Deus é tudo. A planta é Deus, o animal é Deus. Não é isso. A perspectiva bíblica é antes que Deus está presente em toda parte, né? Mas que ele também é completamente distinto da sua criação. Ele não se mistura com a sua criação. Ele não é a sua criação. Ele é Deus. Ele é distinto da sua criação, mas ele se faz presente, né? E aí o Gruden vai dizer que Deus pode estar presente para punir, para sustentar ou para abençoar. Alguns dizem assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, ficar lá longe de Deus. Não, o inferno não é longe de Deus. O inferno é a presença da ira de Deus, né? Então Deus está presente de modos diversos em lugares diferentes, né? Então ele pode estar presente, por exemplo, para punir aquilo que o Gruden diz aqui, quando ele cita aqui, por exemplo, Amós 9, 1 a 4. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscar-lo-eis, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porém os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Deus pode se fazer presente e ele se faz para punir, para destilar a ira santa dele contra o pecado e contra o pecador. E aí é exatamente isso que vai acontecer no inferno eterno, né? Deus também se faz presente para sustentar. Diz aqui, o autor de Hebreus diz, por exemplo, que Jesus, o Filho de Deus, ele está continuamente sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus se faz presente
sustentando as coisas, sustentando inclusive as nossas próprias vidas. E Deus também se faz presente, graças a Deus, para abençoar. Davi diz no Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Deus se faz presente para cuidar, para abençoar o seu povo. Mas aí o Gruden aqui diz uma pergunta. E o céu? Se Deus está em todo lugar, por que a gente fala de céu? A gente fala, nós vamos lá para o céu e estar com Deus, né? Aí o Gruden diz assim, Deus escolheu o local que a Bíblia denomina céu para ser o centro da manifestação do seu caráter e da presença da sua bem-aventurança e glória. Então, o céu, de certa forma, aquilo que a Bíblia chama de céu, é o centro da manifestação do caráter de Deus e da presença de Deus, né? E é ali que a Bíblia fala que os filhos de Deus vão estar desfrutando plenamente da presença de Deus. O quinto e último que o Gruden diz é unidade, né? Ele vai dizer assim, Deus não está dividido em partes, porém percebemos atributos diversos de Deus enfatizados em momentos diferentes. Então o Gruden vai falar sobre a unidade no sentido de que às vezes algumas pessoas podem enfatizar muito um atributo específico de Deus e podem criar um retrato distorcido de Deus. Então Deus é amor, a gente ouve muito isso, né? Deus é amor, Deus ama. Então, e esse ama no sentido de que o homem entende, pode ser que aceita tudo, que deixa tudo passar, né? E o Gruden vai falar, não, Deus é uma unidade. Ele, todos os atributos que a Bíblia relata fazem parte de quem Deus é. Então, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é sábio. Então, ele vai dizer que quando as Escrituras falam dos atributos de Deus, jamais destaca um deles como sendo o mais importante e o resto como sendo, vamos dizer assim, atributos periféricos. Não, né? Todos os atributos fazem parte de Deus. E ele vai citar Êxodo 34:6, por exemplo, quando Deus passa diante de Moisés, e a palavra do Senhor diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Percebam a quantidade de atributos que tem aí. Primeiro, o Senhor, né? Aquele que governa todas as coisas, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fiel, né? Que perdoa. Mas então tem vários atributos e a gente não pode valorizar alguns e desvalorizar outros, né? E aí é isso que o Gruden vai trazer como o atributo da unidade. Deus em si é uma unidade, uma pessoa integral, unificada e completamente integrada, infinitamente perfeita em todos os seus atributos. Bem, meus irmãos, é isso que eu tinha para hoje. Lendo, estudando esse capítulo, a gente percebe a grandeza de Deus, como ele é distinto da gente, como ele é grande, né? E como ele é pleno e como nós somos limitados e pecadores. E é muito bom lembrar que um Deus assim grande desse jeito e santo e poderoso, ele se importa conosco, nos ama, caminha conosco e isso é o que a gente tem que guardar. Esse Deus infinito e poderoso é também um Deus pessoal que se importa conosco. Que a gente desfrute da presença desse Deus nas nossas vidas. Amém. Pastor Davi.